bom? Pode se sentar. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, nosso Deus soberano, nosso Senhor, digno de todo louvor, honra e glória, aquele que criou todas as coisas, desde o início estava junto com o Pai. E vemos o Senhor falando conosco desde o início do culto já. Eu creio que Ele já tem falado aos nossos corações. Eu espero poder passar para a igreja aquilo que o Senhor falou ao meu coração, para que os irmãos possam meditar também nessa palavra, meditar naquilo que o Senhor tem feito por nós, o cuidado do Senhor para conosco, né, como foi lido no começo, né, Isaías 41, 40, versículo 41, 10, né? O Senhor tem cuidado de nós, Ele que te toma pela mão direita, não temas, né? O Senhor tem cuidado. E algo que eu gostaria de compartilhar com a igreja sobre o cuidado de Deus, e está lá no Salmo 27. Hoje é o versículo, é o texto que eu gostaria de compartilhar com a igreja. Salmo 27. Amém? Todos acharam? Salmo 27 diz assim. Na minha Bíblia o título está assim: Anelo pela presença de Deus, né? Mas é o Salmo de Davi, que fala assim, a partir do seu versículo 1: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício e júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me respeitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém? Algo que eu gostaria de compartilhar, esse salmo, que os irmãos já conhecem também. E o que o Senhor mostrou, né, falou ao meu coração, que eu gostaria de compartilhar com a igreja, é a respeito, né, de como Davi exerceu a sua fé nesse salmo.
né? O título que eu falei, né, anelo pela presença do Senhor, é esse que está na Bíblia, mas eu gostaria de mostrar, né, esse salmo de uma maneira, como Davi exerceu a sua fé nesse salmo. Nós podemos ver de duas maneiras aqui. A primeira, Davi mostra a sua fé inabalável no Senhor. Né? Nós vemos no começo, aqui, Davi falando, né, que mesmo quando o inimigo vinha ameaçá-lo, a fé no Senhor, a fé que ele tinha em Deus, é inabalável de que a vitória viria, que o Senhor estava cuidando dele. Né? Essa primeira parte é uma fé certeira no Senhor, convicta no poder do Senhor. E a segunda parte nós vemos Davi se humilhando aos pés do Senhor, reconhecendo a soberania de Deus, colocando a sua fé em prática ali, exercendo a fé nele. Né? Porque a primeira foi por palavras, convicto da certeza de que o Senhor estava cuidando dele. Mas a segunda foi colocando em prática, reconhecendo que ele era submisso ao Senhor, que ele necessitava e carecia da ajuda do Senhor. Né? E eu gostaria de compartilhar isso para que nós pudéssemos meditar, né? E colocarmos a nossa fé e vermos como exemplo o Davi, que foi conhecido como um coração segundo, agradável ao Senhor. Né? Mesmo falhando, o Senhor o via de uma maneira diferente. Quando ele errava, ele se arrependia, né? Não arrumava desculpas para com o Senhor, não se justificava perante o Senhor, mas reconhecia. Então isso agrada ao coração do Senhor. Mas nós vemos aqui Davi colocando a sua fé em prática ali. Vai ser uma palavra rápida, mas que os irmãos possam meditar sobre ela, né? Primeiro nós vemos aqui no seu versículo 1, que o salmista diz: o Senhor é a minha luz. Né? Hoje nós temos, essa aqui era a sombra do que viria. Jesus é a nossa luz. A luz que nos tirou das trevas, a luz que nos mostra o caminho, a luz que mostra onde necessitamos ser mudados, a luz que nos ensina a direção correta, a luz que nos dá ordem. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. É ela que nos direciona e que nos mostra a direção correta, que nos guia pelos caminhos do Senhor, que nos faz compreender os propósitos do Senhor. Né? Lendo a palavra de Deus, nós vamos, né, através do Espírito Santo que habita em nós, nós vamos entendendo a vontade de Deus. E nós vemos ainda nesse primeiro versículo, ele continua: e a minha salvação. Jesus, mais uma vez, aquele que nos salvou, que morreu pelos nossos pecados, né? Que nos deu a oportunidade de mais uma vez termos comunhão direta com Deus, assim como nosso irmão Eduardo orou no começo. O véu já foi rasgado pelo sacrifício de Jesus. Nós vemos aqui o cuidado de Deus, né? Cuidado de Deus para conosco, nos iluminando, nos guiando, nos salvando. E Ele ainda continua: o Senhor, a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Fortaleza é o lugar onde você é bem guardado, né? Se nós vemos na história, aqueles castelos, aquelas fortalezas, era difícil dos inimigos conseguirem entrar ali. E o nosso lugar, a nossa fortaleza em Jesus é isso. Quando nós buscamos a Ele, quando nós nos refugiamos nele, Ele cuida, Ele guarda todo o nosso redor, Ele guarda-nos do mal, nos ajuda diante das dificuldades, mas Ele é a nossa fortaleza e o nosso refúgio. Ele é o único lugar onde nós podemos nos refugiar com a certeza que Ele vai nos guardar e nos mostrar a direção, nos fazer entender os propósitos dEle,
tudo aquilo que está acontecendo. Né? Porque a palavra mesmo de Deus fala que vai vir momentos difíceis. Enquanto estivermos nessa carne, nesse corpo, dificuldades virão, situações complicadas virão, desagradáveis. Mas a nossa fortaleza, o nosso lugar seguro é nas mãos de Deus. É em Jesus. É o único lugar. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos impulsiona. É quando olhamos para Ele e buscamos nele. Então que nós venhamos a seguir o exemplo de Davi com convicção. Com a certeza que o Senhor tem cuidado de nós. Venhamos a declarar mesmo que o Senhor é realmente o nosso Senhor. Em todo o tempo. Né? Nós vemos aqui Davi, no versículo 3, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Davi, mesmo rodeado, mesmo em dificuldade, mesmo inimigos tentando atacá-lo, na época, se nós vemos na história, haviam mesmo povos querendo atacar ele, mas hoje nós sabemos que o nosso inimigo é Satanás, é o diabo. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Esse é o nosso inimigo, que está ao nosso derredor, porque o Senhor está ao nosso redor, os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, nos guardando. Então, as lutas virão, dificuldades virão, mas que nós venhamos a lembrar disso aqui, e ter a convicção que Davi teve, dizendo que mesmo que viessem os inimigos, mesmo que a guerra viesse contra ele, mesmo assim, não teria medo, continuaria confiando no Senhor. Essa é a nossa posição que temos que ter. Né? E nós vemos, continuando aqui no versículo 4, primeiro Davi declarando e depositando toda a sua confiança no Senhor, que é algo que nós devemos fazer. Continuar, nós começamos, nas pequenas coisas confiando no Senhor, e nós vendo o trabalhar do Senhor nas nossas vidas, a nossa confiança nele vai aumentando. Nós vamos vendo o agir dele cada dia mais. Mas nós vemos aqui em seguida um pedido de Davi ao Senhor. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Qual tem sido o nosso pedido ao Senhor? Qual tem sido, nas nossas orações, os nossos desejos ao Senhor? Não que seja errado nós pedirmos para o Senhor, Ele nos ensina na palavra dele que nós coloquemos todos os nossos sonhos, as nossas ansiedades diante dele, para que Ele possa ou nos ajudar a continuar ou para tirar do nosso coração. Mas nós vemos aqui Davi que ele pediu apenas uma coisa: que eu possa morar na casa do Senhor. Será que tem sido esse o nosso pedido? Será que esse tem sido o nosso maior anseio? Quando fala morar na casa do Senhor, não é no templo físico, aqui no templo físico, nesse ficar orando aqui na igreja. Ainda porque nessa época o templo ainda não havia sido reconstruído. Salomão reconstruiria mais para frente ainda. Mas era na presença do Senhor. E Davi ainda continua. Ele fez o pedido e continua falando: e a buscarei. Ele não apenas pediu ao Senhor, mas ele também reconheceu que queria buscar, que iria lutar por aquilo. Será que temos lutado por isso? Será
Será que temos lutado para conhecer ao Senhor cada vez mais? Será que temos buscado com todas as nossas forças realmente? O Senhor conhece cada um de nós, conhece as nossas dificuldades. Mas será que temos esse desejo? Temos tido esse desejo constante? Porque muitas vezes nós creio que todos temos o desejo de conhecer e buscar ao Senhor. Mas tem sido constante na nossa vida isso? É algo que precisamos buscar. Porque ainda no Novo Testamento, no Lucas capítulo 10, tem uma passagem que Jesus estava ali com Marta e Maria, eu creio que todos conhecem também. E Marta reclamando, com Maria, porque Maria estava aos pés de Jesus. E Marta fazendo os afazeres da casa ali. E ela pergunta para Jesus, por que Maria não estaria ali ajudando ela? E Jesus responde assim: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será retirada. Quem quiser, Lucas 10, 41. Será que nosso desejo tem sido o mesmo de Maria? Ou temos andado preocupados com tanta coisa que está se colocando acima do nosso desejo de estar aos pés do Senhor, de estar buscando o Senhor? Será que as lutas têm nos dificultado essa busca? Tem tirado a nossa paz ao ponto de não querermos, ou não por um lapso, por um pequeno escorregão nosso, a gente tem esquecido de falar: não, Senhor, eu quero os teus pés, primeiro eu quero te conhecer mais, e ver, e caminhar com o Senhor, e ver a tua glória, e ver o teu poder manifestado, e ver o teu trabalhar, o teu cuidado, porque os problemas vêm, mas quando nós focamos demais no problema, nós esquecemos de ver o cuidado de Deus. Quando focamos demais nas ansiedades, nas angústias, fácil não é nós descansarmos diante das dificuldades, diante das lutas, mas é algo que o Senhor nos ensina. A palavra de Deus nos ensina assim. Jesus nos ensinou assim. Uma coisa só é necessária, é o mais importante. As outras, temos necessidades, mas quando nós buscamos conhecer o Senhor cada vez mais, nos entregamos mais e mais ao Senhor, nós vamos ver o cuidado dEle, o trabalhar dEle. Muitas vezes não vai ser da maneira que a gente quer. Muitas vezes não vai ser da maneira que a gente espera. Mas lá na frente a gente vai ver que foi a melhor maneira. Porque do jeito de Deus é o melhor. É o perfeito. Na igreja. Às vezes podemos ter tantas coisas, como também o jovem rico, que vai estar lá em Marcos. Ele também chegou a Jesus e falou: o que eu necessito para herdar o reino dos céus? E Jesus ensinando os mandamentos do Senhor, e falou: esses eu faço. E quando chegou na parte que Jesus fala para ele: então uma só coisa te falta, vai, vende tudo que você tem, entrega tudo que você tem e vem e me segue. Aí ele desistiu. Nós vemos também que nem sempre nas lutas, mas aquele que às vezes crê que tem, já é o suficiente o que ele está fazendo, o que ele tem, mas não deu um passo a mais. Não que Deus esteja falando para você entregar tudo, amém? Que foi a passagem, mas que nós
venhamos a nos desapegar das coisas e a buscar em primeiro lugar o Senhor. No versículo 5, ele fala: pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre a rocha. Aqui podemos ver que o Senhor também nos diz que no momento da adversidade Ele tem cuidado, Ele irá guardar, nos proteger. Não, muitas vezes não vai nos tirar daquela dificuldade, mas vai nos ajudar a passar por ela. E depois ele fala: agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Nós vemos que depois Davi se alegra e exalta e glorifica ao Senhor. Primeiro ele colocou a confiança no Senhor, sabendo que o Senhor estava cuidando dele. Depois ele continuou buscando ao Senhor e viu o trabalhar de Deus. Assim devemos ser nós também, confiando no Senhor. Nós vemos essa primeira parte, Davi colocando a sua fé em exercício, né? Falando sobre a sua fé e vendo o trabalhar de Deus. E na segunda parte, Davi se posiciona. A partir do versículo 7, ele põe a sua fé em ação. Ele começa a buscar ao Senhor. Aqui já é uma conversa dele com o Senhor. Ele reconhece a soberania de Deus, clamando e se colocando na posição de dependente de Deus. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Nós vemos aqui ele conversando com o Senhor. É a nossa oração quando nós conversamos com o Senhor, né? E nós vemos que o Senhor respondeu: ao meu coração me ocorre. Ele sentiu no coração: buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Nós vemos o Senhor falando com ele: buscai a minha presença. E ele respondendo: buscarei, Senhor. Muitas vezes na nossa oração, nós não esperamos. Será que vocês, né, cada um de nós sabe como oramos, mas às vezes oramos tão rápido, né, nossas palavras vão correndo, paramos para ouvir o Senhor, estamos cansados muitas vezes, mas será que paramos para escutar o Senhor? Quando fazemos alguma pergunta ao Senhor: Senhor, fala comigo. Será que paramos para escutar? Ou o cansaço, os afazeres, nós sabemos que temos que orar, interceder, clamar ao Senhor, exaltar, mas fazemos tudo correndo. Será que paramos para escutar a voz de Deus no nosso coração? Será que temos tido esse tempo de oração com Deus nas nossas casas, no nosso quarto, no nosso dia a dia? Mas isso a palavra de Deus, o Senhor nos ensina. Na semana passada, ou retrasada, o pastor também falou sobre a oração, para nós buscarmos mais, né? Quando fazemos assim, quando nós conseguirmos colocar em prática, né, orar a Deus com calma, separar um tempo, se já temos feito isso, amém, continue fazendo. Mas você consegue sentir a diferença. Quando você começa a ouvir Deus falar, quando você tem aquela oração, você sai mais cheio do Espírito Santo, mais cheio de Deus, mais revigorado. Quando a gente ora rápido, fica meio estranho, meio vazio. Mas quando nós paramos
e nos humilhamos aos pés do Senhor, quando clamamos a Ele, como esperamos, ouvimos Ele falar, temos ali uma oração com mais qualidade do que se nós parássemos só e despejássemos tudo aquilo que temos para falar com o Senhor e depois, né, vamos dormir. Você vai ver que vai sentir diferença, você vai sentir a diferença no seu espírito. Você vai sair mais revigorado e mais desejoso, porque no outro dia você vai querer mais de Deus, você vai querer ouvir mais. Mas muitas vezes na nossa caminhada nós começamos, nós estamos galgando, cavalgando, buscando, subindo degrau por degrau, mas aí de repente alguma coisa acontece, algum desvio no caminho, alguma pedra, alguma coisa, e nós desanimamos ou acabamos diminuindo o ritmo, e se nós não tomarmos cuidado, a gente perde aquele ponto onde a gente estava. Mas se nós perdermos, nós temos que começar tudo de novo, porque o Senhor está ali, pronto, esperando para nos ouvir, esperando para que nós voltemos ali e o conheçamos cada vez mais. O Senhor quer isso de nós, mais intimidade. Ele quer se revelar mais a nós, mas para isso Ele precisa que nós o busquemos. No versículo 9, ele fala: não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Ele clama ao Senhor, ele busca, né? Não há problema nenhum que nós façamos a mesma coisa, de nos humilharmos ao pé do Senhor e reconhecer, porque Ele é o soberano, Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Nós devemos, Senhor, ajuda-me, né? Como Davi reconheceu. Nós vemos o cuidado de Deus, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. O Senhor está sempre ali pronto a nos receber, a falar conosco, né? Nós vemos o amor de Deus, o cuidado, e quanto mais nós buscarmos, mais Ele irá se revelar a nós. Será que temos tido um desejo maior, cada vez maior, de conhecermos mais a Deus, de nos entregarmos mais a Deus, mesmo diante das dificuldades que nós temos, né? De muitas vezes ler a palavra de Deus, muitas vezes orarmos, né? Mas será que temos clamado assim: a minha ajuda em meio a essas dificuldades, minha ajuda, né? Nós sabemos muitas vezes que devemos fazer determinadas coisas, mas ainda há dificuldade. É normal quando na nossa caminhada, mas nós temos que vencer cada uma dessas dificuldades. Quando a gente vencer uma, virá outra, diferente. Mas nós devemos continuar buscando, desejando isso. Só teremos intimidade com o Senhor e conheceremos se nós buscarmos essa palavra, nos alimentarmos dela todos os dias, lermos ela todos os dias, criar um hábito de buscar e ler. Ela se renova a cada dia. Por mais que nós, eu já li isso, eu já estudei isso, mas o Senhor vai falar de uma maneira diferente com cada um de nós, quando nós lermos o mesmo versículo, a mesma passagem. Se eu ler hoje um versículo e amanhã eu ler o mesmo versículo, o Senhor vai falar mais uma vez comigo e com cada um de nós, quando nós lemos. E ali ele continua: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana. Ele pede ao Senhor, continua. Davi mostrou que já conhecia o Senhor no começo do Salmo, ele falando do poder do Senhor, do cuidado de Deus, mas ele continua aqui falando: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana. Ele reconheceu que a cada dia ele precisava da orientação de Deus, da direção de Deus para a vida dele.
o versículo 11, né? E ele colocando em prática isso, nós colocando em prática isso, igreja. Nós vamos ver. Eu creio que cada um aqui já tem experiências com Deus, já viu o cuidado de Deus, o trabalhar de Deus. Mas que nós possamos conhecer mais o Senhor, para que possamos testemunhar e outras pessoas possam ver através da nossa vida também o cuidado de Deus. Né? Que assim como ele fala no versículo 13, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Né? Davi confiava no cuidado de Deus, na defesa de Deus, estando ele ainda vivo. Né? Esse também tem que ser a nossa convicção, a nossa certeza que Deus tem cuidado de nós, que nós veremos ainda o cuidado de Deus aqui, em muitas situações, né, que nós possamos estar passando. E o 14, ele fala, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Né? Aqui, ele continua falando, espera, tem paciência, tem calma, o Senhor está cuidando. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, mesmo em meio a dificuldades, a tribulação, ou luta, ou o que quer que nós estejamos passando, que você esteja passando. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Como que nós fortaleceremos o nosso coração? É no Senhor. Como que nós vamos conhecer o Senhor e ver o cuidado dele? Conhecer o Senhor é lendo a palavra de Deus, é buscando, meditando nela, de dia e de noite. Talvez seja algo repetitivo, né, que nós sempre falamos, mas é a única maneira de nós conhecermos a Deus é através da palavra. Conhecemos em profundidade ao Senhor, temos um relacionamento mais profundo com Ele, é através da palavra. Nos fortalecendo na palavra e na oração, conversando com Deus, e Ele responde-nos, né? Também pode responder de outras maneiras, mas através da palavra dEle, a direção dEle é essa. E assim o salmista fala, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera pelo Senhor. Que nós possamos colocar em prática essa fé, crendo que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, né? Conhecendo o amor de Deus cada vez mais e o cuidado dele, né? Que a nossa fé venha gerar em nós sede maior pela palavra de Deus, uma sede maior por uma comunhão maior com Deus, por um conhecer mais íntimo com Deus, né? Que nós possamos, né, testemunhar do Senhor tudo aquilo que Ele tem feito e cuidado, desde as pequenas coisas, igreja. O Senhor tem cuidado de cada um de nós, Ele faz grandes coisas, mas para nós termos essas experiências, nós precisamos, nas pequenas coisas também, crer que o Senhor tem cuidado. Nós precisamos nos entregar a Ele em todo o tempo, buscar mesmo nos separarmos de tudo aquilo que o mundo tem oferecido, de tudo aquilo que sabemos que não agrada ao Senhor, buscar mesmo uma vida de santidade, para que possamos ver a face do Senhor, desejar ser encontrado pelo Senhor,
como adoradores que o adoram em espírito e verdade. Que esse possa ser o nosso desejo, igreja, ser transformado por Deus a cada dia através da sua palavra, sabendo que Ele tem cuidado de cada um de nós, que Ele não desampara nenhum de nós, que em todo momento Ele está ali, que independente da situação, Ele está ali, cuidando, só esperando que nós confiemos realmente nele, confiemos na direção dele, confiemos na palavra dele. Amém? Uma palavra simples, mas que os irmãos possam meditar, que os irmãos possam buscar conhecer o Senhor, testemunhar o que Ele tem feito na vida de cada um de vocês, porque com certeza, quando nós testemunhamos dos feitos do Senhor, nós que escutamos quando alguém testemunha, nós somos fortalecidos, nós glorificamos, e o nome do Senhor é exaltado e glorificado. Que nós possamos perseverar nessa caminhada, sabendo que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Amém? Sim. Deus abençoe cada um de vocês. Abaixe sua cabeça. Vamos agradecer ao Senhor. Pai amado e glorioso Deus, louvado seja o seu nome, Senhor. Graças te damos, Senhor, pela tua misericórdia e o teu amor, Senhor. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra, Pai, que o Senhor nos deixou, o nosso guia, Senhor. Graças te damos, Senhor, pelo teu Filho Jesus, Senhor. Oh, Deus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor é, Senhor. Pai, continua nos ajudando, Senhor, nos fortalecendo, Senhor, na tua palavra, no teu Espírito Santo, nos guiando, Senhor. Que possamos mesmo, Senhor, colocar a nossa fé em prática, Senhor. Que possamos mesmo, Senhor, a cada dia reconhecer que o Senhor, Pai, é o nosso bem maior, que o Senhor é o nosso escudo, a nossa fortaleza, que o Senhor, Pai, cuida de cada um de nós, nos segura pela nossa mão e nos leva pelos teus caminhos. Que possamos mesmo, Senhor, abrir o nosso coração para Ti a cada dia. Que possamos mesmo, Senhor, testemunhar dos teus feitos, Senhor. Que possamos mesmo, Senhor, entregar toda a nossa vida a Ti. Cada palmo da nossa vida, Senhor. Cada pedacinho do nosso ser, Senhor. Que possa estar nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa nos direcionar a cada dia, nos ensinando a Tua palavra, Senhor. Nos direcionando pelo Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Fortalece-nos, Senhor, diante das dificuldades, Pai. Que Teu nome seja exaltado e glorificado, Pai. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós te pedimos. Ajuda-nos mesmo, Senhor. Coloca sede no nosso coração. Oh, Pai. E nos ajuda a enxergar que o Senhor é um Deus fiel e poderoso. Que o Senhor é um Deus misericordioso e amoroso. Que não desampara nenhum dos Teus filhos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entender e a esperar no Teu tempo, na Tua hora e na Tua vontade e do Seu jeito, Senhor. Em nome de Jesus é tudo que nós te pedimos, Senhor. E te agradecemos, Papai. Amém.